com coisas erradas, com frutos errados da sua personalidade, e mesmo assim tentando, a partir disso, desse conflito interno, tirar um suco em meio à provocação, em meio à briga com outras pessoas, apenas muitas vezes porque você deseja ser melhor que o outro, né? Não que necessariamente você queira sempre ajudar o próximo. Então isso, na verdade, é uma contradição. Porque quando o personagem diz que ele quer ajudar os outros e está buscando seus objetivos, mas muitas vezes ele está querendo sacanear com o outro também. Ele só quer eventualmente buscar o seu objetivo para mostrar para o outro, ó, provei que eu posso buscar o meu objetivo sozinho. Encontrei o meu objetivo. Então, tipo, só para dizer que o outro está errado. Então eu não acho que necessariamente os personagens são um bom exemplo. De certa forma, um pouco compreensível, porque eles moram no deserto, né? Todos eles estão acostumados com isso. Então o que tem no mundo a não ser sacanear as pessoas? O que é errado, né? Mesmo assim não se deveria fazer, mesmo nessa condição de deserto, até porque tem pessoas boas no jogo também. Imagina-se. E que ela não tem certeza de estar viva ou não e buscar seu próprio amigo Mandarilha. Embora em parte ela já tenha isso, mas o jogo ignora mesmo, assim. Só que os caras perceberam só que eles queriam forçar argumentativamente para dar aquela impressão que ela está buscando seus objetivos, quando na verdade ela já tinha um, mas ela só não tinha especificidade. Mas o jogo ignora a busca por seu pai como um motivo para andar desde o começo, né? Depois é um motivo mais presente. O que não faz sentido, apesar de eu achar que a busca do pai não seria motivo suficiente, no caso dela, realmente não. Até por causa do deserto e tal, tinha que ajudar outras pessoas. Mas ainda assim um motivo independentemente. Ou mesmo de ajudar outras pessoas, já era um motivo. Com a principal finalidade de ajudar pessoas, mas desejando especificar mais seus objetivos. Ajudar quem, como, onde, por quê e para quê. Não que ela faça essas perguntas, né? Seria uma coisa muito mais objetiva. Outro conceito importante do jogo, sua busca pessoal por objetivos. Né? Que é uma coisa que talvez ali no começo do jogo se questione mais. E um pouquinho, talvez não dessa forma o questionamento, mas na análise do personagem Jet, a gente vai ver que aqui é a Virginia, né? Mas o Jet também tem um questionamento bastante semelhante e falar sobre isso depois. Bom, então a Virginia começa fugindo de casa para resgatar pertences do seu vilarejo que foram roubados por Goblins, que é uma raça de Demon-Humanos, que é outra raça que também pertence no jogo. Não aparece tanto no jogo, mas aparece. Que acho que já era presente talvez em outro Wild Arms, mas eu não tenho certeza. Isso dentro do quartel deles, dos Goblins. Ela vai dentro do quartel, ela vai no olho do furacão. Virginia, na incessante busca para seu pai, acaba desenvolvendo uma história de fundo interessante, que se entrelaça à principal linha de história do jogo. Ela se motiva internamente tanto com isso, em encontrar o pai, que muitas vezes não consegue imaginar o que diria seu pai caso o encontrasse, não sabendo exatamente o que fazer caso isso eventualmente ocorra. Uma ideia que decorre disso é assim: se alguém nos abandona ou não deixa tão clara a sua participação em nossas vidas, o que ela exatamente fez, para que ela serviu e tal, ou mesmo faça, mas de maneira desagradável, sabemos que deve haver um motivo para tanto, embora nem sempre justificável. De tal sorte que queremos algum dia isso não seja revelado, ou seja, em algum momento a gente vai ter que entender isso. Então eu vejo assim, depois eu vou até trabalhar mais com isso, que é um pouco a questão do perdão, de você eventualmente não guardar rancor, mas a gente tem que analisar que muitas vezes isso é difícil para a pessoa, principalmente no momento que ela está no olho do furacão. No momento que você já passou o problema, tudo bem. Agora, no momento que a menina, a criança, ela tem 5, 6 anos, foi abandonada pelo pai, ela fica louca da cara com o pai, a princípio. Dependendo da situação, pode até achar, pô, cara, vagabundo, desgraçado e tal. E depois você vai tentar entender os motivos para isso. No caso da Virginia, ela até acreditava que o pai tinha um motivo muito forte para fazer isso, e realmente tinha. Depois vai ser demonstrado no jogo. Só que, mesmo assim, é uma coisa talvez difícil de aceitar. Né? Mas muitas vezes não conseguimos lidar com essa sensação de angústia decorrente de termos sido abandonados ou violentados física ou moralmente por quem ao menos deveria nos tratar bem ou com respeito. Tem essa questão de que a outra pessoa também tinha esse dever. Né? Eventualmente, é um dever que só pode ser relativizado em situações muito graves. Desejo de vingança ou até mesmo saudade se misturam em nossa mente, de maneira que não sabemos o que fazer quando a chamada hora certa chegar, em que nós reencontraremos essa pessoa para debater. Enfim. O jogo também trata essa questão de abandono ou descaso familiar, embora em muitas situações haja grande grau de compreensibilidade por parte de quem nos abandonou ou violentou, havendo sempre justificações para tal. Ora, para que tenhamos resistência espiritual para tomarmos as melhores decisões quando esses momentos supostamente complicados chegarem, para se tentar entender o outro lado e que o outro lado igualmente tente entender você, nos entenda sobre o porquê de raiva, rancor, etc. Apesar de nem sempre serem instantes ansiados em nossas vidas por certo, já que muitas vezes não é uma coisa que a gente deseja que aconteça. Ou a gente até deseja, mas ainda, como eu falei, não sabe necessariamente o que fazer, o que responder diante de tal conflito, de tal situação. Clive.
o objetivo dele é buscar informações, sejam atuais ou passadas, aquilo que eu já falei sobre o jogo, buscar sobre a questão do porquê do processo de desertificação do planeta. Informações atuais ou passadas sobre a ocorrência do fenômeno de decaída ou decaimento de Filgaia, que é o nome do planeta do jogo. Suas razões de desencadeamento do processo e como impedi-la, como impedir a desertificação, para salvar pessoas e sua família. Missão essa de acúmulo de informações legada para o seu sogro, com quem partilhava o mesmo objetivo. O sogro é como se fosse um mentor dele, assim, no início. Interessante que Clive é o único da equipe principal que constituiu sua própria família. Após executar uma missão, é recrutado como andarilho para proteger uma carga sendo transportada em trem. O andarilho Jet, um andarilho clássico aqui clássico, mas clássico um pouco no mau sentido, porque ele é o cara, aquele andarilho que ele só vai buscar os seus próprios interesses. Né? Pelo menos no primeiro momento. Ele não gosta muito de trabalhar em equipe, e ainda mais se as outras pessoas, o que vai gerar, de certa forma, uma discussão depois, e um dos motivos pelos quais ele não está no grupo, que ele não só prefere trabalhar sozinho, mas ainda se fosse trabalhar em grupo, não ia trabalhar com um bando de gente que nem tem tanta experiência assim, que nem ele. Né? Embora ele não tenha tanta experiência, mas ao mesmo tempo ele já conseguia se virar sozinho. Né? Tipo, ele já se sustentava sozinho, o que era uma grande coisa. O andarilho clássico, que busca recompensas e não se encaixa fielmente a descrição de andarilho na parte de ajudar pessoas. Interessante apenas nas recompensas e que se sustenta sozinho, com objetivos não tão claramente traçados desde o início do jogo, dizendo que busca por uma tal flor de cristal, mas sem explicar as razões ou o que exatamente é isso. O que o jogo, pelo que eu lembro, não acaba desenvolvendo como trama, não se explica muito o que é essa flor de cristal, posso estar errado. Talvez porque os produtores esqueceram disso, a flor de cristal, ou propositadamente, até por talvez não lembrá-las, mas nesse caso por um motivo justificante, ou seja, falta de memória em dois sentidos. Aqui eu acho que depois eu vou explicar por que isso é um problema, os motivos dele e porque essa, entre aspas, essa falta de memória, não necessariamente no sentido de amnésia, esqueci, não, ele não tem memória. Por que isso é um fator muito importante no jogo, se você parar para pensar. Ele crê não possuir memórias com o planeta como os demais possuem. De certa forma ele não tem, ele tem apenas algumas coisas gravadas no corpo dele, mas aí todo mundo eventualmente tem, só que ele tinha mais porque ele representava como é que eu posso dizer, não como se fosse ele representava uma entidade que eventualmente tinha memória, mas isso representa também todos os nossos corpos, porque nós temos marcas de certa forma no nosso corpo do que o planeta foi até hoje. E não só gravado na memória no sentido mental, até porque muita coisa eu não lembro, eu não teria acesso a essas memórias, mas os nossos corpos um pouco carregam no DNA memórias do passado, dos meus antepassados, de como o planeta era no passado e de como o planeta é no presente. Então assim, ele queria não possuir memórias com o planeta como os demais possuem, do que fez ou deixou de fazer quando mais pequeno, por exemplo, porque nós já o conhecemos em fase adolescente, e ele não tem memórias antes disso, mas não por amnésia. No sentido de não ter vivido tantas experiências no e com o planeta, não conseguindo, portanto, se importar muito com os outros, nem com o planeta, por não ter afinidade com eles, já que não desenvolveu empatia suficiente por não ter, novamente, memórias com os outros, às quais se apegar para, enfim, amar. E assim, não só para amar, mas para entender mesmo os outros. Como é que eu vou entender nessa mesma pessoa que sobrevive em Filgaia, que é um planeta desértico, se eu não tive experiências com um planeta desértico? Então, o Jet é interessante, porque ele sempre é um personagem que ele não porque ele queira necessariamente. Ele muitas vezes ele quer, mas ele é, de certa forma, obrigado a colocar como se fosse uma barreira de tijolos, vamos dizer assim, diante das outras pessoas. Porque ele não consegue, biologicamente, se identificar com nenhuma delas. Porque ele não tem essa capacidade de lembrar de muitas coisas que eventualmente ele teria vivido. Porque ou ele não viveu, ou ele não tem as memórias. Não vou spoiler. Mas ele não só não guardou memórias, ele não construiu essas memórias, mesmo tendo vivido algumas coisas. Só que ele não teve a oportunidade de ter acesso a essas memórias, e mesmo elas seriam muito poucas, ele não teve a oportunidade de construir memórias. Então isso é um personagem muito interessante, assim, como uma pessoa dessa viveria. E pior, eventualmente ele vai ter esses objetivos ali de se aliar aos Guardiães e tal. Isso nem é spoiler. E junto com a Virginia, o Clive, o Gallows, que é outro personagem que eu vou explicar daqui a pouco, ele é totalmente diferente deles e de todos os outros seres humanos, justamente por essa incapacidade de guardar memórias. Não que ele não possa ter memórias dali para frente, agora adolescente ele lembra, mas de muita coisa de antes, de quando ele foi, vamos dizer, entre aspas, criado, ele não lembra.
ele simplesmente, vamos dizer, acorda um dia e alguém treina ele e ele consegue se virar no deserto, sozinho. Ele vai aprendendo as coisas, vamos dizer, da dinâmica dos fatos. Então, assim, ele quebra um pouco esse paradigma, porque você poderia pensar assim, não, eu só posso eventualmente lutar por futuro porque eu tenho aquilo que defender, eu tenho aquilo que valorizar. Ele rompe isso, porque ele fala, não, eu não tenho o que defender em relação a memórias, eu não tenho tantas coisas assim em relação ao passado, e mesmo assim eu luto pelos outros. Ou seja, no final ele é o cara que, entre aspas, é o cara que mais ama, né? Sem perceber, de certa forma. Ele pode até em algum momento do jogo desejar, não, eu gostaria de ter experiências e tal, mas ao mesmo tempo o fato dele não ter experiências é o que o diferencia dos demais, e mesmo não tendo experiência com o mundo e talvez não ter tantos motivos assim para amar os próximos, mesmo assim ele continua na luta, ele continua na briga. E não é só, vamos dizer, por mero interesse individual, ele luta pelos outros mesmo, para que o próprio planeta seja restaurado e tudo, ele também busca informações, ajuda no processo. Então isso é bem diferente, assim, não é um personagem normal. Ah, nossa, ele tem uma história de vida, ele vai lutar pelo planeta porque ele quer defender as pessoas que sempre ajudaram. Não é isso, cara. Ele é um herói do universo. Ele acaba sendo, por personalidade, um anti-herói, que eu falei, o Andarilho, individualista, egoísta. Mas ele é um pouco anti-herói nesse sentido, mas ele também é anti-herói por uma condição que ele tem que ele não pode deixar de tê-la. Se ele talvez pudesse, ele até teria memórias. Mas como ele não tem essas memórias, ele não pode sim se importar, porque ele não tem identificação total com as pessoas. E essa é a grande questão. Ele luta porque ele realmente nem que ele odeie, nem que ele não goste das pessoas. Ele simplesmente não tem como se importar tanto, porque ele não tem as mesmas experiências. No sentido de não ter vivido tanta experiência com o planeta, não conseguindo, portanto, se importar muito com os outros, nem com o planeta, portanto, afinidade com eles. Já que não desenvolveu empatia suficiente por não ter novamente memórias com os outros, as quais se apegar para enfim amar. Depois você explica no jogo por que disso, não vou spoiler. O que o deixa ligeiramente revoltado, que é o conceito de memória no jogo, qual eu considero o conceito-chave do mesmo. É realmente um dos conceitos mais importantes do jogo, porque eventualmente você poderia ter acesso, talvez até a reformulação do próprio planeta mediante as memórias das pessoas e tal. E como essas informações guardadas no nosso DNA poderiam até ser retiradas de alguma forma, ser materializadas, para que a partir disso se forme outro planeta, faça uma nova terraplanação. É uma ideia interessante. O que o deixa ligeiramente revoltado, por causa dessa condição que ele tem. Qual eu considero conceito mesmo, embora haja evidentemente outros itens importantes também, como erosão do solo, maldade humana, armas. Armas no jogo, que são as armas utilizadas para esse personagem, que também é um conceito importante e que tem uma vinculação próxima com a questão das memórias. E dois, realmente não ter memórias devido ao fato de ter esquecido muita coisa. Ou de ter sido impedido de lembrar de muita coisa. E de não ter nada que valha muito a pena lembrar em sua vida. Ou porque ele não consegue lembrar mesmo. No final, possui sim algumas memórias, mas não desde o momento em que recebe consciência como humano normal. Ou que seja digno de nota como dito. Mas no geral possui bem menos memórias que os outros. O jogo define como fora da lei, que não temerá cometer delitos para sobreviver. Mas será isso mesmo verdade? Não haverá mudança para um dos nossos pobres heróis? Então, talvez nem mudança, né? Porque talvez não tenha feito necessariamente nada errado. Acaba ajudando um sujeito a fugir de uma ruína em que se encontram e fica sabendo sobre a existência de um trem que carrega um tesouro. Como Andarilho, caçador de recompensas, nada poderia interessar mais. No caso, o trem que ele vai encontrar o vagão e vai ter o encontro fatídico com os demais personagens. Com isso, Jet questiona o valor da memória, pois acabaram de formar uma junto ao sujeito salvo, a qual não pareceu a ele no primeiro momento algo digno de se historificar, de se cristalizar como uma memória. Mas ele falou, poxa, uma memória no final é uma coisa tão fugidia, tão sem significância, para que eu vou buscar memórias, né? Jet questiona. E ao mesmo tempo, assim, é um problema para ele, mas ele dá um tapa em todo mundo, cara. Se você parar para pensar. Porque todo mundo precisa ter histórias de amor com as outras pessoas para poder protegê-las. O Jet não precisa, cara. Então ele é o contrário. Historificar ou de ser cristalizado como memória, no entanto. Não tem algo digno de meu Deus, com que essa memória é muito importante. Mas fazer ele se questionar internamente, porque o sujeito que ele salvou tinha memórias no fundo dessa ruína. Ele tinha brinquedos que ele guardava e que ele queria preservar essas memórias porque ele ia ser mudado desse lugar. E ele não queria, assim, vamos dizer, a impressão que dava é que ele não queria mudar totalmente a personalidade. Eu vou falar isso talvez em um outro parágrafo. E passava a impressão de que ele queria manter essas memórias, tá, para lembrar quem ele foi um dia, as experiências que ele teve quando criança. Então, assim, não pareceu nesse primeiro momento que
que você deva ter memórias. A única coisa que vale a pena talvez seja sobreviver. Sair fazendo as missões, ganhar dinheiro e comer. Essa era a vida do cara. O que biblicamente é bom, né? Porque ele diz para ser humilde e ficar satisfeito com ter o que comer e o que vestir. O que não é uma coisa simples às vezes. Gallows pretende fugir de seu destino como descendente de uma família sacerdotal, se tornando um andarilho. Ele é um Bhaskara. Gallows é um Bhaskara. Com o intuito de provar para si mesmo e a seus próximos que não há destino, ou que no mínimo ele é alterável de acordo com situações e necessidades, e claro, de acordo com a sua própria vontade. Nós podemos alterar o destino, se necessário for. Acaba descobrindo que um dos artefatos sagrados de sua tribo e família, que ele nem sabia que existia, de certa forma ele até sabia, mas ele não lembrava direito. Ou não lembrava porque não era muito afeto a estudos, além dos que ele carregava consigo, ou seja, ele já tinha um desses artefatos que ele não sabia ou não lembrava que existia mais desses artefatos. Depois a gente vai saber que são os itens para usar os guardiães e tal. E seria, ao menos supostamente, transportado de trem para outra localidade, necessitando, portanto, confirmar qual dos artefatos é o verdadeiro e qual falso, ou mesmo se há falsos ou verdadeiros em tudo. Ele encontra as pessoas no vagão mencionado. Ele acaba encontrando. Antes disso, decide visitar um local sagrado e reverenciado por sua tribo, que possui ainda outro artefato desse tipo que ele já carrega, ou seja, ele já estava meio na dúvida antes, e daí quando foi transportado mais um, ele começou a se questionar, poxa, eu estou sendo enganado, qual é eventualmente o verdadeiro, mas eu tenho um também. É uma parte da história que eu acho inclusive um pouco confusa, porque no final ele está falando de 3 objetos desses bastõezinhos que ele poderia fazer invocações, né? Mas ele desconfia que um deles é falso, de qualquer forma. Antes disso, tem um irmão chamado Shane, aquele que eu havia falado, que possui poderes proféticos, que deseja se tornar mais forte para cumprir tarefas destinadas a Gallows. De certa forma, para poder compensar as falhas do irmão, porque o Shane sabe que o Gallows tem interesse em fazer outras coisas da vida. Então o Shane, ele meio como se ele dá a impressão que ele trabalha dobrado justamente para compensar o que o irmão não faz. Muitas vezes o jogo passa uma certa impressão disso. Mas que esse Gallows não se importa tanto, então Shane se esforça para que seu irmão possa se tornar livre das amarras da linhagem sacerdotal que ele não gosta, de que faz parte. Talvez não seja exatamente isso, mas é uma impressão que passa, essa questão da história do Shane e do Gallows, para que seu irmão não precise se preocupar com esses afazeres ou mesmo com o próprio Shane, porque o Gallows quer se livrar dessa linhagem sacerdotal Bhaskara que ele faz parte. Gallows nos apresenta um histórico de vida e objetivos interessantes. Não que os outros não apresentem, mas o Gallows também dá para você tirar um suco disso. Para tentar achar a liberdade que sempre tanto desejou em sua vida, decide abandonar, pelo menos provisoriamente, mas creio que por mais tempo do que isso, a linhagem sacerdotal, ou o que podemos chamar de um destino definido, no sentido de já ser pré-estabelecido ou destinado por outros, ou mesmo por deuses, né? Não necessariamente, vamos dizer assim, pela questão cultural mesmo dos Bhaskara. Uma questão cultural social. De certa forma, toca as nossas vidas, já que muitas vezes tomamos decisões com o mesmo intuito, isto é, achar a liberdade ou a sensação de alegria e felicidade fora de nossos destinos supostamente estabelecidos por outros. Talvez até pelo próprio Deus. Não creio que nessa jornada tenhamos apenas de seguir nosso próprio coração, ou razão, embora tenha sido o seu próprio coração que o guiou a escutar a sua razão. Ou até vice-versa, a razão lhe guiou a escutar o coração. Não sendo opostos os conceitos, portanto, antes sendo ou complementares ou entrelaçados entre si, não sendo só faces da mesma moeda, o que geraria a sensação de oposição entre os conceitos, não, mas componentes do mesmo corpo, como osso e carne. A Bíblia fala que numa igreja, por exemplo, você tem um corpo, então você pode dizer que a mão é inútil e o olho é útil, então, todas as partes são úteis. Então eu digo que é a mesma coisa com razão em si. Muitas vezes as pessoas deixam muito de lado a razão ou deixam muito de lado a emoção. Eu realmente acho que são faces da mesma moeda e não são opostos. Porque eu acredito que, eu já devo ter falado desse vídeo, toda vez que você tem um pensamento, você já tem um sentimento que vem praticamente acoplado ao pensamento. E toda vez que você tem um sentimento, você já tem um pensamento que vem acoplado ao sentimento. No sentimento eu acho mais fácil ainda, porque se você teve o sentimento, você o entendeu de alguma forma. Talvez não entendeu completamente, mas você entendeu alguma coisa. Sentimento ruim, sentimento de confusão, sentimento de alegria. Então você já entendeu o teu sentimento em relação a alguma coisa. Do outro lado, em relação ao pensamento, eu acredito que normalmente, em relação a uma ideia que nós temos, nós já temos um sentimento se nós gostamos daquilo ou não. E da mesma forma, no sentimento, nós já entendemos o que aquele sentimento nos quer dizer, ou pelo menos como nós nos sentimos diante daquilo, mesmo que nós não entendamos totalmente o processo.
Então não acho que a gente possa desvincular, desprender uma coisa da outra assim de maneira tão natural, apenas para efeitos didáticos, para você entender que pensamento é diferente de sentimento. Mas o fenômeno acontece muito aproximado, entrelaçado um ao outro. Não de maneira contrária, mas não de maneira oposta. Ora, se sinto algo, aqui eu explico, se sinto algo é porque eu entendi racionalmente meu sentimento, ou ao menos parte dele. Não falo necessariamente aqui de sentido físico como visão, audição, etc. Mas de sentimentos coracionais também. Não só não audição. Na audição também nós entendemos que nós ouvimos alguma coisa, ou que nós entendemos o que a gente ouve. E isso quase instantaneamente é um momento em que senti. E se eu tive algum conhecimento com minha mente, já realizei rápido julgamento sobre se eu gosto, como eu me sinto com aquela informação recebida. Difícil é saber se vamos pelos nossos métodos pessoais satisfazer nossa sede por liberdade. Mas uma coisa é certa, mesmo que haja métodos mais apropriados para se buscar por liberdade do que os nossos, muitas coisas podem ser aprendidas em métodos paralelos, tanto como se pode aprender com erros ou acertos. Mas talvez algo a ser pensado seja sobre algumas coisas que nós devemos aceitar em nossas vidas. Podemos aceitar nosso desejo de liberdade que vai além do que a sociedade pode apregoar. Ou mesmo de Deus, se dele discordamos. Mas também, ao mesmo tempo, aceitar alguns critérios sociais ou mesmo de nossa suposta linhagem de destino. Pode até ajudar. A Bíblia nos diz que a luz não se mistura com as trevas. Mas os filhos das trevas muitas vezes são mais hábeis que os filhos da luz em algumas coisas. Mas não que nossa vontade, que vai além de nosso destino com fins de liberdade, seja sempre treva. Essa é a questão. Os filhos das trevas podem até ser mais hábeis, mas a grande questão é assim, nem tudo aquilo que eu quero paralelamente necessariamente seja pro mal. Pode ser pro bem. Pode fugir do destino, mas o destino não é uma garantia de que aquilo é bom para você. Ou que você ache isso bom. Não, pois o destino cumprido sem vontade é religiosidade. De certa forma é mesmo, porque aí você está cumprindo uma coisa que você não concorda ou não gosta. Há coisas no destino que são muito boas, até aproveitáveis. Mas tanto isso como a liberdade de fazer coisas por fora podem ser importantes. Notadamente se ambos executados com vontade. Por fora podem ser importantes. Notadamente se ambos executados com vontade. Exatamente. E aí está a grande questão. Nem sempre dependeremos de um destino cravado para nos movermos em prol de algum desejo. Como também nem sempre por total liberdade atingiremos nossos objetivos. Então é interessante, né? É uma dualidade, porque não é necessariamente pelo destino que você vai atingir os melhores objetivos. O maior amor ao próximo. Como de outra forma, não é pela total liberdade que nós vamos atingir os nossos objetivos também necessariamente. Muitas coisas, ou muitos limites, talvez alguns freios até postos pelo destino, sejam inclusive aproveitáveis, são até coisas boas também. Nesse ponto a ser discutido, a vontade é o que governará as opções escolhidas, o que governa o futuro, mesmo em se cometendo erros no caminho. Mas assim, é importante, essa é uma ideia interessante de deixar para questionamento de quem tiver interesse. Assim, qual o limite do seu destino, de alguma coisa que já está prevista para você, como isso vai influenciar a sua vida, para o bem ou para o mal, e você vai ter que ter essa sabedoria de, poxa, o que eu vou selecionar do meu destino, o que é aproveitável, o que não é, e quais os momentos talvez que você vai ter que dar um passo, talvez alguma coisa, fazer uma coisa um pouco diferente, talvez não esteja necessariamente previsto. Então não é necessariamente uma coisa ruim, é uma coisa que você pode fazer para obter algum tipo de resultado bom na sua vida. Mas ao mesmo tempo ter a consciência que isso pode ser um erro ou um vacilo na sua vida. Então, assim, agora eu vou ainda continuar na história do jogo, mas falar dos vilões que eu posso antecipar. Sem spoiler pelo menos tanto. Né? Então tem o Janus, né? E junto com dois amigos dele que são Dario e Romero. Havia mais um amigo Lúcio, mas ele tem um outro destino, não vou spoiler. Mas Janus, Dario e Romero. Dario e Romero não aparecem tanto no jogo, assim, eles aparecem em alguns momentos, mas eles não são personagens talvez tão relevantes assim para a compreensão da história do jogo. Então os dois demais são coadjuvantes e ajudantes de Janus. Um andarilho com uma reputação ruim de ser mais ou menos um valentão. Avarento, Janus não tem muitos escrúpulos quando percebe que há jeitos mais fáceis de contornar situações ou mesmo resolver seus problemas. Até porque ele prima por resolver os problemas dele da maneira mais simples possível. Inclusive, se necessário, pisando sobre os outros. Mas ele quer ser o mais eficiente possível. Manipulando e abusando de pessoas se necessário. Violentamente, inclusive, de seus parceiros andarilhos. Ou seja, eficiente para ele.
Trabalha para pessoas que possuem objetivos ocultos com maior abrangência em relação a Filgaia, objetivos de escopo coletivo e planetário, sendo esses vilões mais sábios e poderosos do que Janus, inclusive a ponto de contratá-lo para auxiliá-los a realizar tarefas cabíveis a Andarilhos, mas exercendo sobre ele cargo de chefia, até pela própria contratação. As pessoas contratam Andarilhos para fazer os serviços. Né? E nisso o Andarilho acaba, muitas vezes, adquirindo fama, adquirindo grandes recompensas, ou não tão grandes assim, mas aí ele acaba fazendo relações a partir disso, sejam comerciais, sejam até pessoais. Vilões dos quais tecerem maiores considerações na sequência. Por reviravolta, se une a ele seus contratantes, de maneira mais íntima, sendo conhecedor de parte de seus planos, adquirindo com isso e por outros eventos novos poderes. Os chamados profetas. Um pouco spoiler, mas os profetas existem numa condição diferente das demais pessoas que habitam em Filgaia. E como existem nessa condição diferenciada, dependendo de um fluido tóxico de vida chamado Panakeia, que é interessante que ele faz bem para o corpo deles, na condição que eles existem, porque eles têm poderes mágicos e por isso eles não conseguem sobreviver de uma maneira normal, então eles dependem dessa Panakeia. Só que essa Panakeia faz mal também, tipo, não faz só bem, não só mantém a existência deles. Para manter suas condições mágicas e a própria vida. E esse Panakeia, se não me engano, ele dá alguns poderes, é um líquido que confere poderes à pessoa, assim. Ela consegue se sustentar de uma maneira diferente tomando Panakeia, ao mesmo tempo que é um líquido tóxico. E também dá poderes mágicos. Já que para se poder deter magia que eles têm, parece você perde sua condição humana de ser capaz de se sustentar com alimentos normais, tendo agora de realizar um processo sanguíneo também distinto para limpar seus corpos totalmente do resíduo tóxico deixado pela Panakeia e outras coisas. Ou seja, eles têm que limpar o sangue depois que eles ingerem Panakeia para poder sobreviver. E eles precisam também da Panakeia para poder sobreviver. E depois fazer uma limpeza sanguínea. É uma coisa bem doida. E outras coisas. Mas que deve ser ingerida já que agora é necessário para que se possa sobreviver nessa condição mágica. O próprio planeta rejeita com mais veemência a vida deles, pois nossos corpos normais já estão morrendo naturalmente, enquanto os dos profetas também estão, mas de maneira mais rápida por consumirem mais energia para a manutenção de seus corpos com poderes especiais e que demandam um remédio tóxico. Veja a contradição. Com poderes especiais e que demandam um remédio tóxico. E como eles não possuem um objeto médium, como os heróis do jogo recebem no começo, para realizar as invocações de guardiões, porque eles até eventualmente poderiam fazer isso. Eles poderiam não só usar o Panakeia, mas eles poderiam até sobreviver usando a energia de guardiões, o que eles em alguns momentos vão até conseguir fazer. Por vezes, precisam empreender outro tipo de processo de invocação, mas como dito, não para invocar guardiões. O que até poderia ser feito por outro processo, imagino, se eles conseguissem tomar posse de algum guardião. E no final, muitas vezes, eles conseguem chegar, às vezes até, mas não conseguem retirar toda a energia do guardião ou não conseguem roubar. Mas para absorver a energia deles para outros fins e para tantos profetas precisam despender muita energia de seus próprios corpos e do fluido Panakeia, o que lhes causa agonia. Ou seja, quanto mais energia eles gastam, mais eles precisam consumir Panakeia e mais eles vão ter que fazer limpeza sanguínea. Então um dos profetas é o Malik, um ilusionista que manipula a mágica e tecnologia e que tem por objetivo ressuscitar sua mãe. Um leve spoiler. A Melody é outra ilusionista, ou sósia, que também possui poder de usar corpos de outras pessoas como disfarce. Ela pode mais ou menos como possuir corpos de outras pessoas. Embora ela não precise por já ser muito bonita. Ela conseguiu de alguma forma manter a juventude dela. Mas sim para se disfarçar. Sua filosofia de vida é o amor, praticamente incondicional, a beleza estética. É o que ela mais valoriza, acreditando que nada possui significado sem ela. Claro que todos precisamos de formas para existir no mundo, ou seja, essa beleza acaba tendo alguma importância. Mas isso levado ao exagero é pecado e critério de separação entre as pessoas. As bonitas das consideradas feias. Isso também não significa que as formas feias devem ser desvalorizadas. Muitas vezes o bonito ele só é bonito porque em comparação com o feio. Todos fossem bonitos, talvez isso não fosse tão perceptível para as outras pessoas. Né? Lee Halt. Ele é que comanda todo o grupo e esse esquema profético entre aspas. Né? Pelo menos no primeiro momento. Visa com a força dos guardiães obter energia suficiente não só para manter a si e a seus amigos, mas também para alterar a forma do planeta, para que então possa Filgaia comportar seus desígnios referentes à evolução do próprio planeta e das espécies nele presentes e mesmo arvorando novas espécies, não ainda catalogadas, baseando-se no conhecimento do que é chamado de a livraria de Hyades, que é outro conceito bem importante do jogo e também se vincula à questão das memórias, uma espécie de cadastro de conhecimento e memória prévio acumulado e desenvolvido por demônios na história do jogo, desde tempos imemoriais, e mesmo tangendo a jogos anteriores da franquia.
e que não se refere apenas a memórias e demônios dentro da atmosfera de Filgaia, mas claro, reunindo informações acerca das outras raças que habitam o planeta igualmente, etc. Ou que pelo menos que habitavam. Né? Arquivo de informações esse, praticamente idolatrado pelos vilões do jogo. Ou seja, interessante raio. É uma ideia interessante do jogo. Ele vamos dizer, mistura, não sei se é a melhor palavra, ele une a questão do sacro com a tecnologia. Para muitas vezes você poder continuar a adoração àquilo que você acredita, um Deus que você acredita que pode te ajudar de alguma forma, no caso, poderia ser os guardiães. Mas eles usavam tecnologia para absorver a força dos guardiães e para manter o planeta antes do desastre que desertificou, que erodiu o planeta. Que já havia um processo de erosão, mas era muito mais lento. Então eles usavam a força dos guardiães para tentar evitar ao máximo que eles conseguissem os resultados das guerras que, inclusive, os guardiães tinham sido usados para causar. Então veja que estranho. Agora os guardiães estão sendo usados para revitalizar o planeta antes que desse merda, vamos dizer. E aí isso é uma marca, o Garrus chega a constatar isso no momento do jogo, que isso é uma marca do pecado. Né? Porque as pessoas chegaram num ponto tão ruim de guerra que elas precisaram da energia dos guardiães, de uma invocação meio sacra, meio envolvia tecnologia no meio, absorvia essa energia para poder manter o planeta no estágio que estava, para tentar deter ou até restaurar e evitar 100% os efeitos de degradação do planeta. Então, isso é um pecado, porque eles acabam dependendo dos próprios guardiães num sentido meio torturador até. Assim. Não que eles forcem os guardiães querem manter o planeta, mas assim, a energia deles tinha que ser bastante usada para que não houvesse efeitos erosivos absolutos, como depois acabou acontecendo por outros instrumentos. Que o jogo vai contar e não vou spoiler. Comportações referentes à evolução do planeta e das espécies nele presentes. Tá? E que não se refere apenas a memórias e demônios dentro de uma arquivo de informações que é mais ou menos idolatrado pelo vilão do jogo, conjugando o sacro com a tecnologia, como instrumento de adoração a demônios ou conhecimento usado para o mal em si. Instrumento de adoração a demônios. Ou ao conhecimento usado para o mal em si, ou a própria idolatria do conhecimento. Veja que nem só seres vivos são abordados no jogo, mas até mesmo algumas máquinas possuem inteligência artificial semelhante a de seres vivos inteligentes do jogo, como demônios, humanos, etc. Outra coisa que pode ser digna de comentário seria o fato de que pelo menos alguns andarilhos não possuem propósito definido para iniciarem suas viagens e peregrinações. Voltando na questão do andarilho, né? É uma questão importante. Se assim posso dizer. Pois vão apenas descobrir isso muito tempo depois. Mas imagino que se o andarilho não possui propósito em si, deste grupo dos que o não possuem inicialmente, com certeza terão por objetivo descobrir quais são seus objetivos algum dia. Em alguma de suas viagens, e creio que em algum momento o acharão. Ou os acharão os objetivos. Podendo ser mais de um. Iniciam sua jornada para descobrir o que fazer, mas destes, alguns até querem ajudar os demais, sem saber como exatamente. É verdade, é que tem vários. Eu tinha falado aquilo, não tinha prestado atenção, mas